Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que nos assistem através deste canal. O tema da reflexão de hoje é o ser humano, criação e redenção. Os textos bíblicos são Gênesis capítulo 2, versículo 7, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 44 e 45, e Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis tratam da criação do universo, bem como dos seres viventes de modo geral. Diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois criou a luz, fazendo separação entre o dia e a noite. São criados também os luzeiros, as estrelas, os peixes, os répteis e as aves. Finalmente, Deus criou o ser humano. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, lemos: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito, o homem passou a ser alma vivente. Ao soprar o fôlego da vida no homem, o Senhor Deus está lhe dando uma qualidade de vida diferente das demais criaturas. Alguns fazem distinção entre alma e espírito. A alma seria a parte imaterial com a qual nos relacionamos com o nosso próximo. O espírito seria a mesma parte imaterial através do qual nos relacionamos com Deus. Entretanto, outros não veem essa distinção, uma vez que, na sua opinião, os termos alma e espírito são utilizados ou são usados na Bíblia de forma intercambiável. Salmo 103, versículos 1 e 2 e Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Na concepção platônica, havia certa supremacia da alma em relação ao corpo, e que a alma já teria existido antes de animar o corpo, que a este foi unida, como castigo por alguma falta anterior. Mas, à luz da Bíblia, o primeiro pecado, cometido pelo ser humano, o envolveu física e espiritualmente. Por outro lado, a valorização da alma como princípio da vida e espiritualidade implica a valorização do corpo como templo da habitação divina, primeiro em Jesus Cristo e depois na Igreja como seu corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 44 e 45 está escrito: Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. A expressão semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, parece significar um corpo que satisfaz as necessidades do espírito, um corpo que tem as qualidades de incorruptibilidade, glória e poder. Diz ainda o texto: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão recebeu vida física, enquanto Cristo concede vida eterna a muitos. Assim, na qualidade de descendentes de Adão, somos feitos à semelhança dele, almas vivas que habitam um corpo mortal, e trazemos a imagem de um genitor terreno. Como seguidores de Cristo, porém, seremos revestidos de um corpo imortal e traremos a imagem de nosso Senhor celestial. Ainda em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, Paulo ensina: Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O cristão, mesmo diante dos sofrimentos, olha para a frente, para a glória do amanhã. Versículo 18. Porquanto a adoção só será completa quando recebermos nosso corpo glorificado, isto é, a redenção do nosso corpo. Nosso espírito já foi redimido, e nosso corpo o será, por ocasião do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Concluindo, Deus é o Criador do nosso corpo e da nossa alma ou do nosso espírito. Quando Adão e Eva pecaram, atentaram contra o Criador, atingindo assim toda a humanidade. Mas, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus pôs em execução o plano para a nossa redenção em Cristo. E como observou um estudioso da Bíblia, um dia a criação será liberta e deixará de gemer para se tornar gloriosa. Sejamos gratos a Deus por isso e que Ele nos abençoe. Amém.